Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Hoje vamos começar a estudar a formação das palavras, um assunto da morfologia. Só para relembrar, a morfologia se dedica ao estudo da estrutura, formação e classificação das palavras. Por sinal, já estudamos as 10 classes de palavras. Então, diferente da sintaxe, por exemplo, que estuda as palavras dentro de um contexto, ou seja, dentro da frase ou período, a morfologia estuda as palavras isoladamente, fora do contexto. Antes de falar sobre a formação das palavras, é importante relembrar alguns elementos que fazem parte da estrutura das palavras. As palavras podem ser divididas em unidades menores dotadas de significado, que são chamadas na língua portuguesa de morfemas ou elementos mórficos. Por exemplo, analisando a palavra gatinhas, é possível encontrar 4 morfemas, ou seja, é possível encontrar 4 unidades que agregam significado à palavra. Temos o morfema gat, que é a base da palavra e é responsável pelo seu significado. Temos o morfema in, que indica o grau da palavra, indica que está no diminutivo. Temos o morfema a, que indica o gênero, indica que é uma palavra feminina. E por último, temos o morfema s, que indica o número, ou seja, indica que a palavra está no plural. Então perceba que as palavras podem ser divididas em morfemas, que são pequenas unidades significativas, como você pode perceber no exemplo de gatinhas, ok? O morfema é dividido em, anote aí, raiz, radical, vogal temática, tema, afixos, desinências, vogal e consoante de ligação. Para o vídeo não ficar muito longo, vou abordar de forma breve sobre cada um desses. A raiz representa o sentido geral, comum a todas as palavras de uma mesma família etimológica. A raiz considera o aspecto histórico da palavra. Por exemplo, a raiz ter vem do latim terra e agrupa palavras da mesma família, como terrário, térreo, terreiro, desterrar, beleza? O radical é um morfema fundamental, pois contém o significado da palavra. Veja no exemplo, carro, carrinho e carrão. Veja que nessas palavras há um elemento comum, que é a estrutura car, e que serve de base para o significado das palavras carro, carrinho e carrão, ok? A vogal temática refere-se à vogal que se junta ao radical para receber as desinências. Por exemplo, no verbo tomar, a vogal temática A, ao lado do radical, recebe a desinência R, que indica que o verbo está no infinitivo. O tema é a junção do radical com a vogal temática. Por exemplo, o verbo estudar, o radical estude, mas a vogal temática A forma o tema estuda, beleza? Os afixos são elementos que se juntam ao radical ou ao tema para formar novas palavras e são divididos em prefixo e sufixo. No prefixo, o elemento aparece antes do radical. Exemplo, desocupar. O afixo des aparece antes do radical, indicando que é um prefixo. Mais alguns exemplos: desigual, hipermercado, antivírus. Já no sufixo, o elemento aparece depois do radical. Exemplo, crueldade. Então, o afixo dade aparece depois do radical, indicando que é um sufixo. Mais um exemplo, realismo, que temos o sufixo ismo, beleza? Já as desinências são morfemas que indicam as flexões das palavras. Temos as desinências nominais, que indicam as flexões de gênero, masculino e feminino, e número singular e plural dos nomes. Exemplo, gato, gata, gatos e gatas. Então, o O na palavra gato indica
indica que é uma palavra masculina e a ausência do S ao final indica que a palavra está no singular. O A no final da palavra gata e a ausência de S indica que é uma palavra feminina e está no singular. Já gatos, o O, como já sabemos, indica que é uma palavra masculina e a presença do S indica que a palavra está no plural. Gatas, o A indica que a palavra é feminina e o S indica que está no plural, beleza? Temos também as desinências verbais, que indicam as flexões de número, pessoa, modo e tempo dos verbos, assunto que também já estudamos aqui no canal, ok? Veja o exemplo, amo. Então a desinência O indica que o verbo está na primeira pessoa do singular, ou seja, eu. Por fim, as vogais e consoantes de ligação são elementos mórficos incluídos nas palavras para facilitar sua leitura e pronúncia. Veja alguns exemplos: chaleira e gasômetro. Na palavra chaleira, a consoante L foi adicionada entre o radical chá e o sufixo eira, auxiliando na pronúncia da palavra. A palavra gasômetro, a vogal O está entre o radical gás e metro, possibilitando a pronúncia da palavra, ok? Então esses são os elementos que fazem parte da estrutura das palavras e que é importante você saber para compreender melhor a formação das palavras, assunto que vamos começar agora. A formação das palavras pode ocorrer por derivação e composição. Na derivação, a palavra a ser formada é criada a partir de um único radical. Já na composição, a palavra a ser formada ocorre com mais de um radical. A derivação pode ser derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parasintética, derivação regressiva e derivação imprópria. Na composição, há dois tipos: composição por justaposição e composição por aglutinação. Temos também outros processos de formação de palavras, como hibridismo, onomatopeia e abreviação. Vamos falar sobre cada um desses nas próximas aulas. Combinado? Então por hoje é isso. Eu espero que você tenha compreendido que as palavras podem ser divididas em unidades menores que chamamos de morfemas e são formadas basicamente por derivação e composição. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Deixe seu like se você gostou da aula, deixe seu comentário, dúvidas e não se esqueça de compartilhar esta aula com seus colegas para ajudá-los também. E até mais, tchau!